Bem-vindos ao nosso podcast Parapsicologia na Prática. E no episódio de hoje nós vamos falar justamente sobre a parapsicologia, essa ciência do presente e do futuro. Eu sou Anivalda Nazário Stolfi, sou parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta, professora, coordenadora do curso, assim como mãe, como avó, como esposa deste grande homem. Eu sou o esposo desta grande mulher, parapsicólogo clínico há mais de 26 anos, professor, escritor, editor de muitos vídeos e outras coisas mais, né, na minha grande e longa experiência em falando sobre parapsicologia. E que se chama Wilson Rafael Stolfi, este grande homem. Isto, esqueci do meu nome, né? É isso mesmo. Então, essa é um pouco da minha experiência já de longa data e que tenho muita paixão por esta ciência incrível e fantástica, a parapsicologia. Muito bem, meu querido. Então, fale para nós, o que é a parapsicologia? Parapsicologia é a ciência que, no primeiro momento, vai estudar os fenômenos paranormais. Aquilo que você já sabe, que viu filme e televisão por aí, levitação, casas mal assombradas, alucinações, pirogenia e tantas outras coisas. Isto decorre de um potencial mental imenso que o ser humano é dotado dele. Então, quando a parapsicologia, como ciência de fato, vai saber que isto é um potencial mental, muda tudo e acaba com essa crença de que é do sobrenatural, que é coisa do além, que é coisa do diabo, mas espírito, não sei mais o que. Isto é obra da mente humana perturbada. Portanto, é um potencial mental. Aí uma pergunta necessária: se a mente, em estado de perturbação, cria essas coisas todas, é capaz de tudo isto, não seria essa mesma mente em estado de paz, harmonia, segurança, de produzir também fenômenos paranormais positivos? E aí é que a parapsicologia vai pôr a mão na massa e vai nos ajudar a desenvolver esse potencial infinito de que todos somos dotados para produzir fenômenos, sim, paranormais, mas não esses extraordinários, que também ocorrem, mas agora de uma forma no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Essa é a nossa missão enquanto parapsicólogos clínicos. Não é suficiente saber que ela produz esses fenômenos extraordinários, mas sim, é muito mais importante a partir disso, ver agora a parapsicologia como a ciência da mente, que vai fazer o que a física quântica diz. O que é a física quântica? Parapsicologia pura. É um salto quântico, um quanto a mais. Então esse salto quântico está no ter uma felicidade acima da normal, uma prosperidade acima da normal, sucesso acima do normal. Isso é o salto quântico, isso é física quântica. E é isso que a parapsicologia trabalha e trata, desse salto quântico, desse potencial mental extraordinário de que nós somos dotados. Então, Wilson, você está dizendo que a parapsicologia tem total relação com a física quântica, é isso? Sim, perfeitamente. Exatamente isso. Então, saímos daquela coisa de que é misticismo, que é coisa do além. Não, isso é crença religiosa, nada contra quem crê em nada. Tá? Mas como ciência pura, de fato, essa ciência que de fato trata do potencial mental de que todo ser humano é dotado. Esta é a minha luta incessante de buscar cada vez mais descobrir e desenvolver esse potencial extraordinário, que é o que transformou minha vida, no caso. Também por conta de saber usar melhor os potenciais mentais que me foram dados. Fala um pouquinho dessa transformação da tua vida, Wilson, já que você mencionou aí, com o uso desse potencial mental. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram aquela expressão? A nossa vida é definida pelo que nós escolhemos. E eu ouvia isso e falava disso muitas vezes, mas depois fiquei pensando, mas espera aí, caramba, se eu escolho as coisas para definir a minha vida, será que eu sou tonto, tolo, bobo da cabeça? De escolher ficar triste, angustiado,
depressivo, fazer o que eu não queria fazer, isso me intrigava muito. Porque não pode ser assim. Então eu não tenho liberdade. Porque se eu tivesse de fato a liberdade de escolher o que fazer, eu ia escolher tudo que é de bom. Então essa sacada, essa descoberta, de onde vêm então nossas escolhas, o que tem por trás das escolhas que fazemos, do que pensamos, do que imaginamos, aí entra na minha vida a parapsicologia, que vai me mostrar o que tem além do perceptível, além do visível, que move todos os resultados, inclusive as minhas escolhas, o meu querer. Meu querer também não é livre. Eu quero, sim, tudo que é de bom, mas eu consigo tudo que eu quero de bom? Não, nem sempre. Nem sempre. O que é isso então? Não é interessante demais? É disso que queremos tratar, de perceber essa incrível ciência que é a parapsicologia nesse contexto diário, nessa aplicação prática do dia a dia. E, diante disso, já queremos te convidar para uma aula ao vivo, dia 22 de janeiro, na qual iremos aprofundar um pouco disso que estamos conversando aqui com vocês. Como utilizar a parapsicologia na prática, que no fundo se trata desse potencial mental extraordinário no cotidiano, no dia a dia, naquilo que realmente nos dá condições de viver uma vida em equilíbrio, né? Então, essa aula do dia 22 é uma aula gratuita, não perca, se inscreva. Vamos lá, Wilson. Então, continuando um pouquinho mais sobre a parapsicologia, né? Essa parapsicologia como ciência, né? Traz um pouquinho mais para nós sobre isso. Experiência do dia a dia, na prática. Vejam, por exemplo, tempos atrás eu fiz uma coisa que muito me chama de louco. Saltar de paraquedas na Ilha do Mel, a primeira vez. A 3.500 metros, despencando em queda livre em direção ao mar. Vocês acham que eu tive medo? Zero medo. Por quê? Eu aprendi como usar a minha mente para, de fato, ter medo daquilo que é perigoso. A partir do momento que eu constato, verifico, isto é absolutamente seguro, eu ordeno ao meu subconsciente que é quem manda medo ou segurança, e digo, fique calmo e tranquilo, que o que eu vou fazer é absolutamente seguro, eu quero curtir esse salto. E saltei lá de cima em direção ao mar, curtindo aquela queda extraordinária, zero medo. Isto é usar o potencial mental, é dominar esse potencial de uma maneira que nós podemos aplicar na nossa vida. E assim ao longo das outras experiências também. Quantas vezes a gente tem medo de coisas que até com sedimento a gente sabe que não tem por que ter medo. Mas a gente tem medo. Tem insegurança, medo de falar em público, angústia, ansiedade e tantas coisas. É desta origem, dessas coisas negativas, que trata a parapsicologia. Porque de lá vem também, claro, todas as coisas boas e positivas. Então, reforçar essas coisas boas e positivas. Mas a parapsicologia vai nos levar a este conhecimento, a esta busca de saber quem somos, porque agimos e reagimos do jeito que agimos e reagimos. E que os outros também fazem da mesma forma. Por quê? Como funciona? Essa é a questão. E se nós não sabemos como algo funciona, como é que eu vou consertar aquilo que não sabemos como funciona? É impossível. Então esse é um ponto na parapsicologia que nós vamos entender como tudo isso funciona a partir do mental. Está por trás de tudo isso. Esse é o ponto. Como funciona? Perfeito, Wilson. E olhando para a parapsicologia, né, sobre esses mitos que estão por trás da parapsicologia, explora um pouquinho mais, porque constatamos na prática que muitas pessoas têm insegurança com relação à parapsicologia.
justamente porque tem por trás aí muitos mitos. Então, fale um pouquinho sobre esses mitos da parapsicologia, Wilson. Então, a parapsicologia como ciência chegou no Brasil lá por 1950. Dos Estados Unidos, do Joseph Bancarrine, do Jung e outros grandes pesquisadores que constataram a paranormalidade como um dom natural, uma força natural do ser humano. Essa é a essência da parapsicologia, como disse, que se equipara à física quântica. Quer descobrir como dar o salto quântico a partir do mental. Mas chegou aqui no Brasil essa ciência e foi muito descaracterizada por crenças em linhas religiosas e assim por diante, e confundiu-se muito a cabeça do brasileiro em relação à parapsicologia. Isso não é parapsicologia. Dizer que é do sobrenatural, que é coisa do diabo, maus espíritos, uma penada em corpo, isso não é parapsicologia. Não é isso que o Reiner descobriu, constatou, o Jung constatou cientificamente o que é de fato parapsicologia. Então, isso que nós queremos deixar muito claro para você, que é da essência, de fato, do que é esta ciência, a parapsicologia, que vai poder, a partir desse conhecimento, do funcionamento da mente, como é que se estrutura a nossa personalidade e como é que se desenvolvem os potenciais, né? É disto que a parapsicologia, como ciência da mente, é usada, é estudada na parapsicologia, como ciência, efetivamente, na sua essência. E além disso, é importante observarmos que, então, esta ciência se torna tão profunda, tão intensa, tão ampla, que vai muito além dos fenômenos paranormais. Claro que, então, a questão disso que o Wilson mencionou, da paranormalidade em si, que envolve levitações, que envolve sonhos pré-cognitivos, que envolve muitas questões relacionadas a fenômenos extraordinários. Sim, é objeto de estudo da parapsicologia e vai justamente explicar tudo isso com base na mente, neste potencial mental extraordinário que temos. Mas a parapsicologia, a partir desta constatação desses fenômenos que são produzidos pela mente humana, vai muito além. Então, vai nos dar condições, vai nos dar elementos, vai nos dar conhecimento para aplicação desse potencial mental no nosso cotidiano, por meio de estudos muito profundos, que, claro, para isso há o curso mais aprofundado de parapsicologia, um curso em que você pode realmente se formar e trazer esses conhecimentos de uma forma muito ampla para a sua vida. E aí, também diante disso, nós estamos aí agora no dia 22 com algo especial. Ficou curioso? Gostou do assunto? Se interessou? Dia 22 de janeiro, estamos dando uma aula gratuita, eu e a minha querida esposa, sobre tudo isto. Está gostando? Então, se inscreva e venha participar conosco dessas grandes novidades, dessas surpresas que você vai ter com tais conhecimentos. Clique no link abaixo e inscreva-se. Faça aí a sua inscrição e venha participar conosco. Estamos juntos então? Dia 22 de janeiro? Exatamente. Lá, conversando sobre todas essas maravilhas da parapsicologia e da mente humana, que é o nosso grande poder que nós precisamos conhecer e dominar melhor. E no nosso próximo episódio, vamos falar um pouquinho mais sobre esses pilares, que também vamos abordar aí na nossa aula do dia 22. Então, até nosso próximo episódio. Até breve.